Olá pessoal, Roseni está assistindo, tudo bom? Me avisem aí se estão me ouvindo, se estão ouvindo bem, porque eu não vou ouvir vocês, né? Só vocês que vão me escutar. Então, me sinalizem se tá tudo bem, se tá dando para ouvir bem, tá bom? Conforme for entrando, vai colocando se tá dando para me ouvir bem, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem para a gente falar sobre os 3 elementos da crise, né? Para mim aqui só aparece a Roseni. Quem mais está aí? Conforme vocês forem entrando, Luciana está assistindo, Jaisa Maciel está assistindo. Quem mais? Não consigo ver mais. Tem 8 pessoas online, mas eu só vejo 3. Jana Ciara, tudo bom, minha querida? Luciana, já vi. Vi que você me mandou uma mensagem, depois da live eu vou ver. Quem mais? Claudinha Silva, tudo bem, Cláudia? Um beijo para você, para os meninos aí, para o Eric. Quem mais? Não vejo mais ainda, deixa eu dar aqui. Luciana, a mensagem entrou na hora que eu fiquei online. Quem mais está aí? Não consigo ver. Temos 9 pessoas, mas aqui não aparece. Jana, um beijo para você. Vamos esperar só mais um pouquinho, até são 5 horas agora. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Caroline Ramos, um beijo para você. Sinara, que saudade! Meu Deus, não vejo a Sinara há muitos anos. Muitos anos. Sinara, quantos anos mais ou menos a gente não se vê? Oi, mãe, um beijo. Sim, oi, sim, saudade. Um beijo pra você, Cláudia. Caroline, com aquela coisa linda daquela cachorrinha que eu esqueci o nome, desculpa. Mãe, só apareceu pra você agora. Apareceu você só agora. Vamos esperar só mais um pouquinho. Nossa, Sinara, muitos anos. Deixa eu pensar aqui. Botei uns 10 anos, eu acho que a gente não se vê, né? Zoe, exatamente, aquela coisa linda da Zoe, que simpatia. Bom, gente, hoje eu fiz uma rápida enquete, né, aqui no grupo, e eu sugeri 3 temas. Um para falar sobre como a gente lida com os nossos medos, outro, mais de 15 anos, isso mesmo. Outro era o que faz a gente adoecer de verdade, né? Em tempos de coronavírus, será que era o coronavírus que adoece a gente, só ele? Ou a gente mesmo traz coisas para o nosso dia a dia que acaba nos fazendo adoecer? E esse da crise, que foi o mais votado, tivemos poucas votações, mas esse foi o mais votado, que é para falar sobre os 3 elementos da crise. Eu sempre vou falar sobre temas que eu já coloquei aqui no grupo no formato daqueles cards, né, das mensagens, que é o formato que a gente vem utilizando nesses, acho que 2 anos de grupo. E agora a gente vai incrementar com lives para a gente desenvolver melhor o tema de cada mensagem, tá? Não serão todas as mensagens, mas eu vou escolher algumas de trazer para vocês também darem a opinião de qual mensagem vocês querem que a gente converse aqui. Então, peço para quem está chegando agora, aumentou aqui o número de pessoas, vá me dando um ok aqui, porque parou aqui, não atualizou. Então, às vezes, agora a Carla entrou, um beijo, minha querida. Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre os 3 elementos da crise, né? Eu costumo sempre esperar um pouquinho aqui eu estou falando como se a gente estivesse numa sala, né? Todos nós reunidos para a gente trocar ideias. Então, eu costumo sempre começar no horário, dou um prazo, assim, no máximo 5 minutos, porque eu gosto de priorizar quem chega no horário. Eu entendo que se a gente dá muita margem, vamos esperar mais um pouco, a gente está priorizando quem não chegou no horário. Então, comprometimento é muito forte aqui, é uma palavra que eu prezo muito. Então, muito obrigada por vocês que chegaram aqui junto comigo e vamos começar. Agora sim, tá assistindo a cá. Então, vamos lá. Os 3 elementos da crise foi uma postagem que a gente fez anteriormente. E nessa postagem, eu não sei o autor,
ele comenta que em momentos de crise, nós temos 3 elementos, que é solução, o segundo é prazo de validade e o terceiro é que lições você tira dessa crise. Então aqui a gente vai falar sobre aprendizado, solução, prazo e aprendizado. Então, primeiro, eu queria levar vocês a uma reflexão, né? O que a gente pode entender sobre crise? Quem puder, é uma pena que as lives ainda não têm esse recurso da gente ouvir vocês também, mas escreva o que vocês pensam entendem sobre crise, quando a gente pensa nessa palavra crise. O que é crise para vocês? Crise... Ai, Ana, um beijo pra você, que saudade de você. Liene, minha colega lá de São Paulo, quando eu morei em São Paulo, um beijo pra você. Bom, o que é crise? Daqui a pouco eu volto a falar com vocês, quem tá chegando. A Caroline colocou, crise é algo fora do controle. Exatamente. Se a gente fizer uma busca pelo dicionário, ou tem um site muito interessante que é o Sinônimos, né? Eu sempre trabalho produzindo as matérias com ele aberto e ele traz uma série de sinônimos para a palavra crise. Então, ó, instabilidade, pode ser loucura, como a Carla Patrícia colocou, incerteza, paralisação, né? Momento de mudança, quebra de rotina, a Jana Seara está falando. E aí vem essa palavra muito interessante, mudança. Mudança, eu costumo sempre dizer nos treinamentos que a mudança ela pode ocorrer de 2 formas. Ou uma porque eu quero mudar, porque eu decidi mudar, seja lá o que for, ou uma mudança imposta, que hoje é essa que a gente está vivendo. Uma mudança que ninguém esperava e todos estamos nos vendo em tempos de mudança. Seja mudança no pensamento, seja mudança no comportamento, seja mudança na forma de trabalho, seja mudança na forma de lidar com o outro, né? Muita gente não sabia usar a internet e hoje tem que saber. Muita gente não sabia fazer videoaula. Eu vejo, meu filho está fazendo videoaula na faculdade que está parada. E a gente vê que até os professores têm dificuldade em produzir videoaulas dinâmicas, com uma voz que dê para você entender, uma voz que motive o aluno a ficar ali sentado 40, 50 minutos ouvindo, não tem interação com o colega, com o professor. Então é uma mudança por todos os lados. E a mudança, quando ela vem imposta, externa, ela é muito mais difícil da gente lidar. Mas nem por isso a gente tem que ficar paralisado. Ou, eu não posso fazer nada porque eu não decidi estar vivendo essa situação, né? Então, pensando amplamente nesse período que a gente está vivendo, a gente pode, quando pensa em crise, crise do coronavírus, crise do isolamento, crise da quarentena. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia há várias outras crises, menores que sejam, mas que interferem no nosso dia a dia. Então a gente pode ter crise com a gente mesmo, a gente pode ter momentos de crise no trabalho, momentos de crise financeira, como muitos estão passando nesse momento, ou com medo de viver uma crise financeira por conta da paralisação do coronavírus. Tem muitas pessoas que têm crise na saúde, que estão com um momento, foi pego num momento de fragilidade na saúde inesperadamente, ou se não em si próprio, mas num familiar, numa pessoa querida, num amigo. Temos crise às vezes no relacionamento, nosso relacionamento amoroso, seja com o marido, com o namorado, namorada. A gente tem crise às vezes no relacionamento com os pais, com os filhos, com amigos, com irmãos. Então há vários tipos de crise, né? Então, quando vocês pensarem nesses 3, se vocês puderem pegar um caderno, uma folha para anotar alguns pontos assim que vocês acharem interessante, é bem bacana, porque quando a gente anota, a gente tira daqui, a gente consegue ver um certo distanciamento. E isso ajuda a gente lá na frente a relembrar o que a gente achou de importante. Que isso vale assim para qualquer treinamento, live, palestra, enfim, que vocês participem. Então, voltando para essa primeira reflexão sobre crise, né?
Que crise você está passando hoje? Você está passando por alguma crise? Pensando no coronavírus, que é uma crise comum a todos, e em outra crise. Então, quando a gente for falar, quando eu for aqui detalhar os 3 elementos, pense sobre isso. De que modo você pode colocar esses 3 elementos que a gente vai ver aqui hoje na sua crise? Seja ela grande, pequena, porque para mim pode ser pequena, mas para você pode ser grande, né? E vice-versa, tá? Então, a primeira é a solução, que estava lá na postagem. É difícil a gente encontrar, no momento de crise, para vocês, coloquem aqui nos comentários, é mais fácil a gente pensar numa solução ou ficar pensando no problema? Queria ouvir vocês um pouco, ler, né, vocês um pouco. Para mim aqui travou, então se alguém estiver escrevendo, me avisa. Queria que vocês pensassem sobre isso. Diante de um problema, né, de uma crise, vocês tendem a buscar soluções ou tendem a ficar ali remoendo, pensando no problema em si? Ainda não chegou nenhuma resposta. Eu gostaria de ouvir vocês. Dona Ciara, você que está mais por dentro do assunto aqui, começa aí, abre aí a lista. Bom, pensar na solução. Isso aí, Rosane, ótimo. Essa é a única saída. Uma das saídas, né? Digamos que seja a primeira saída para deixar a crise, minimizar a crise, ou então realmente você sair dela, né? A Carla colocou mais fácil pensar no problema, mas o certo é focar na solução. Exatamente. Eu costumo dizer, eu ouvi isso há mais de 20 anos, quando eu trabalhava na Mil, num treinamento, eu ouvi que, nunca mais esqueci, e levo isso para todo mundo que eu puder. A Jaísa também falou, pensando em achar a solução, Rosane, pensando na solução, ver o que podemos tirar de tudo isso. Um passo de cada vez. A primeira coisa é que a gente deve ter clareza e sempre lembrar, gente, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, né? Então, pensamento, se eu penso, eu estou na crise, não sei o que fazer, qual o sentimento que eu vou ter? De aflição, eu não sei o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica, né? É como se a gente estivesse preso ali. E isso nos dá que comportamento? Nos faz ter que comportamento? Positivo ou negativo, né? Às vezes um comportamento de acomodação, eu não tenho o que fazer, não sei o que fazer, eu vou ficar parado, né? Marisa chegou, Marisa Moutinho, oi minha querida, um beijo para você, quanto tempo não lhe vejo. Então, sempre tenham em mente isso, que o pensamento gera o sentimento que gera comportamento. Então, diante de uma crise, se eu penso negativamente, se eu penso que eu não tenho solução, se eu penso que eu não tenho responsabilidade em encontrar uma solução para essa crise, qual é o meu sentimento? Não tenho o que fazer. E o meu comportamento, não faço nada. Logo, o resultado qual vai ser? Continuo na crise, né? Agora, quando eu tenho o pensamento, gente, eu tô nessa crise, eu tô no meio dessa confusão que eu não sei o que fazer, né? Então, eu penso, ok, eu tô num beco sem saída, mas eu vou encontrar uma solução. Eu dou o sinal, o comando positivo para o meu cérebro, logo eu tenho um sentimento de força, de acreditar, de motivação, e logo a minha ação ela é positiva. Logo, eu consigo ativar o meu cérebro para encontrar possibilidades, para ficar atento ao que está acontecendo, ao que eu possa resolver também para mim. Então, nesse primeiro ponto da solução, o foco aqui é você manter o pensamento positivo, é você manter o pensamento em vou encontrar uma solução. Como, Pauline? Não sei, porque cada um aqui tem um tipo de problema. Está vivendo um tipo de crise. Ah, mas temos uma crise em comum. Temos, mas cada um tem uma realidade diferente que vai lidar com essa crise de maneira diferente, né? Então,
o importante aqui, que é comum a todos, é lembrar que pensamento negativo não resolve absolutamente nada. Eu nunca consegui resolver nada tendo pensamento negativo. Ao contrário, me paralisa, me bloqueia, e aí a gente, exatamente como a Cláudia colocou aqui, trava. A gente não consegue olhar além daqui, ó. E eu preciso fazer isso. Mas quando a gente pensa negativamente, eu vejo assim só. Entendeu? Então lembrem que tudo começa aqui, no seu pensamento, que vai gerar o seu sentimento, que vai gerar uma ação, um comportamento, tá? Então, como, Paulina, então eu posso buscar me manter positiva, buscar uma solução? Você pode trocar ideias com outras pessoas, você pode olhar em volta. Quem está na crise ou já viveu uma coisa parecida com esse problema que eu estou vivendo, mas de alguma forma está conseguindo lidar, senta com essa pessoa. O que essa pessoa está fazendo de diferente? O que ela fez diferente? Como ela conseguiu dar um primeiro passo? Ela estava na inércia, estava na zona de acomodação, ela estava vivendo uma situação assim que a gente olhava de fora e pensava, nossa, um beco sem saída, e agora eu estou vivendo isso. O que eu posso aprender com essa outra pessoa? Né? Faz uma lista de possibilidades, o que você pode, sem pensar no como trava ou como bloqueia, porque a gente ainda não consegue enxergar como. Então, não bloqueia a mente, deixa ela ser ligada diretamente com o universo. Escreva tudo o que você acha que você pode fazer, que é possível você fazer para você encontrar uma solução. Seja trocar ideia com um amigo, seja participar de uma live, seja pedir ajuda, que às vezes a gente se fecha, né? E aí a gente fica naquela casinha ali, eu costumo dizer, eu estou na minha gaiola, estou enjaulada, e a gente deixa às vezes passar a oportunidade até de ser acolhido, de ser abraçado agora virtualmente, mas assim, de ouvir uma palavra de otimismo, uma palavra de força, tá? Então, lista as suas opiniões, as suas possibilidades, né? Busque informações sobre que pessoas já passaram por esse mesmo problema, de que forma isso pode me dar alguma ideia, tá? Então, esse primeiro ponto. Eu vou dar uma pausa para ler aqui os comentários e a gente passa para o segundo ponto. Pensar na solução, a Carla já falou. Janacera, pensar no que podemos controlar. Isso é muito importante que a Janacera colocou. Porque a gente tem como controlar essa crise do coronavírus? De alguma forma, sim. Não saindo, né? Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Fique em casa. Enquanto tiver que ficar em casa, vai ficar em casa. Né? É uma maneira da gente poder controlar. Mas eu posso controlar que o outro não fique em casa? Meu filho, eu posso até, né? Ele me ouviu, ele queria sair. Não pode sair, não pode sair. Né? Eu vi aqui a Cláudia, que também tem filhos adolescentes, que é a mãe do amigo do meu filho, ela colocou, tive crise com o Eric, que é o filho dela, eles ficam estressados por não sair. Ver amigos, namorado, e aí nós, mães, somos ruins. Depois passou. Exatamente. Isso você pode controlar. Você pode conversar. Mas tem coisas que a gente não pode controlar. E aí não adianta também a gente ficar gastando energia com o que a gente não pode controlar. Eu não posso controlar que o meu vizinho saia. Eu posso conversar com ele, mas o comportamento dele, eu não tenho esse controle. Então, nesse período de crise que a gente está abalado, que a gente está desgastado, concentre energia no positivo e naquilo que você tem o controle. E não naquilo que você não tem como resolver. A gente não pode abraçar o mundo e tentar resolver tudo. A gente não. Nem ficar indignada com o governo que faz com o vizinho, com as postagens. Nada. Procure esse momento de você esvaziar do negativo para dar espaço para você encontrar possibilidade de sair o mais rapidamente possível da crise, que é o segundo elemento que foi colocado na postagem, né? Qual é o segundo elemento? Um prazo de validade. O que é prazo de validade, gente? É um tempo para você estipular um tempo para você sair da crise. Desculpa, você sair da crise. Então, mas eu não sei quando essa história da quarentena vai acabar, Pauline. Ok.
De novo a gente volta, não tenho o controle sobre quando a quarentena vai acabar, mas eu tenho controle de saber o que eu posso fazer dentro do meu ambiente para essa crise ser amenizada, seja no trabalho, seja o que eu posso fazer de novo no sentido de novidade, de que eu nunca fiz ainda, ou que está me esperando para eu terminar de fazer, ou que eu tenho que voltar a fazer. Seja ler um livro, seja começar um projeto novo, seja aprender a usar a internet para se comunicar com pessoas do mundo todo, seja um novo idioma, seja praticar o idioma. Essa aí minha mãe vai brigar comigo, porque ela fica no meu pé. Seja arrumar um cômodo da casa, um armário que está bagunçado, desocupar espaço, coisas que você não usa mais, se doar. Doar seu tempo. Tem tanta gente sozinha em casa. Só a gente apertar o botão ao vivo, vídeo ao vivo. Se coloque, quem está sozinho na quarentena? Eu, vem conversar comigo. Doar seu tempo. Fazer alguma coisa diferente. Isso tudo ajuda você a sair da sua crise. Tem a crise do coronavírus e tem a sua crise pessoal de estar vivenciando esse momento de estar na quarentena, de estar isolado, de estar só em casa. Tem muitos memes aí que passam. Saí da sala, fui pro quarto, do quarto para a cozinha, né? Então, que possibilidades você tem dentro do seu ambiente, dentro da sua realidade, de fazer alguma coisa diferente para diminuir o período de crise, do período de crise sua, dentro da crise global que todos nós estamos vivendo. Então tem a crise global. Prazo de validade dela, Pauline, não sei. Mas e a sua crise interna? De como você está lidando com a crise global? Essa você tem o controle de colocar um prazo de validade. Ah, pode ser assim que acabar a quarentena? Pode ser daqui a 3 meses, acabou a quarentena, mas a sua crise pode continuar. Depende de o grau da realidade de cada um dentro dessa crise, entende? Para mim pode acabar assim que acabar a quarentena, para outros ainda vai continuar um pouco a crise por causa dos reflexos causados pela crise global dentro do seu dia a dia. Então aqui quando a gente pensa em prazo de validade para acabar a crise, a gente tem que pensar no nosso dia a dia, não no prazo de validade da quarentena que liberou para sair de casa. Ah, só vou pensar nisso quando eles liberarem. Não. O que você já pode fazendo no seu dia a dia para minimizar a crise dentro do seu ambiente ou até dentro de você mesmo. Porque o que você resolver aqui dentro vai influenciar no seu ambiente. Então vamos lá. Nesse elemento de prazo de validade, colocar prazo. Quando você pretende melhorar-se diante dessa crise? Até quando, se você está muito insatisfeito, porque acredito que ninguém esteja satisfeito, né? Mas quando, até que ponto, a gente usa muito de 0 a 10, então de 0 a 10, qual é o seu nível de insatisfação pessoal diante dessa crise? Tá no 10? Estou no meu limite, Pauline, não aguento mais. Eu vi esses dias rodando na minha timeline uma pessoa falando que ela estava perdida, sem saber o que ela ia fazer, estava muito entediada, as pessoas começaram a colocar procure ajuda psicológica, não sei o quê. Então, aqui eu estou falando da insatisfação pessoal que interfere em como você vai lidar com a crise global, que a gente não tem controle, não esqueça. Mas e a sua crise pessoal dentro disso tudo? Até quando você vai ficar insatisfeito? Se você não tem controle, lembra que a gente falou? Não vale a pena gastar energia com algo que a gente não tem controle. Então, vale a pena? Adianta alguma coisa a gente ficar insatisfeito? Não, só piora. Lembra que a gente também falou, eu falei sobre pensamento negativo não leva a gente a lugar nenhum? É mais ou menos a mesma coisa. Gastar energia com aquilo que a gente não tem controle
não saudável pra gente, é nocivo, porque a gente vai ficar rodando em círculos e não vai resolver, porque eu não tenho controle de parar a crise agora. Mas eu tenho controle de estipular para mim mesmo até quando eu vou ficar insatisfeita com uma coisa que eu não tenho controle. Se eu tenho essa consciência, eu já posso pensar ao contrário. O que eu posso fazer até dia tal? Por exemplo, estamos hoje 8 de abril. Então, eu tenho uma semana para colocar no meu papel, ou hoje, amanhã, até sexta-feira, vou colocar no papel as possibilidades que eu tenho para me fazer me sentir melhor diante dessa crise. E aí você coloca, posso ler um livro, posso arrumar um cômodo da minha casa, rearrumar, trocar os móveis de lugar, tudo, ó, você está exercitando a mente, está tirando o foco do negativo que é a crise que a gente está vivendo. Ver menos noticiários sobre o coronavírus, escolher um horário durante o dia para você, isso tudo é prazo de validade das atividades que você pode fazer para se tornar positiva diante do momento de crise, e não só do momento de crise do coronavírus, qualquer crise que você esteja vivendo. Lembra que eu falei no início, pode ser crise no casamento, no relacionamento, no trabalho, com os pais, com o filho, com você mesmo, com um amigo, crise financeira, enfim, qualquer crise você tem que ter um prazo de validade, você tem que ter como se diz, um foco positivo, coisas que façam você se sentir bem para você não ficar só vivendo aquilo ali, pensando aquilo ali, para não criar o bloqueio que a gente viu aqui hoje, que acontece comigo, com você, com o outro, com todo mundo, né? Então, o que você pode buscar? O que você pode fazer? Eu queria que vocês colocassem aí o que vocês, enquanto eu estou falando aqui, o que vem à cabeça de vocês? O que você poderia fazer a partir de amanhã? Vamos botar amanhã não, nada por impulso. Aprendi isso, tenho exercitado isso com o meu psicólogo, ele fala, o momento é para você refletir. Não quero que você faça nada hoje. Pensa mais um pouquinho, reflita, se pergunte, responda, se pergunte novamente, responda novamente, para evitar o impulso. O impulso também faz, às vezes, a gente entrar em alguma crise. Então, pensem o que vocês podem começar a fazer. Pensar só. Ah, mas eu não vou fazer, Paulinho. Tudo bem. O resultado vai ser seu. Né? A gente é reflexo das nossas escolhas, mas queria só que vocês colocassem aqui o que passa a mente de vocês enquanto eu estou falando sobre possibilidades de fazer coisas diferentes durante a quarentena para tirar o foco da crise. Se vocês puderem colocar aí, enquanto eu bebo aqui um golinho d'água, vou ficar bem feliz. Então, quando começar a aparecer aqui, eu leio o que as pessoas estão colocando. Então, buscar inspirações. A internet está cheia de cursos online, palestras, bate-papos como esse. O que mais tem hoje em dia é isso. Fica até difícil, às vezes, a maioria são no mesmo horário e a gente fica assim, nossa, quero assistir esse, quero assistir esse, quero assistir esse, e não consegue. Mas é muito interessante vocês procurarem se manter em contato com conteúdos novos. Eu tenho estado muito em contato com veterinários, né, que eu faço um trabalho com eles de desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Então é uma realidade completamente diferente da minha. E quantas coisas eu aprendo com eles? Coisas que eu trago para mim, coisas que não, isso aqui não. E assim vocês devem fazer com tudo que aparecerem para vocês. Tudo é importante. Não é que eu tenho que ter informação, tenho que ter informação. Não, vocês devem selecionar que tipo de informações, que tipo de conteúdo vocês querem. Né? E dentro dessas escolhas, vocês têm que fazer essa seleção. Isso que a Paulinha está falando aqui não há certo ou errado, há sugestões, há reflexões, né? Que cada um aqui vai tirar um pontinho para si. Ou tudo, ou pouca coisa, ou mais ou menos. Enfim, o importante é que vocês, quando a gente acabar, vocês fiquem com pelo menos um pontinho assim, uma sementinha. E aí vocês vão regando até fazer essa sementinha
germinar e ficar uma árvore grande. Vocês possam colher frutos, entende? E aí cabe a quem regar a plantinha? A vocês. Mas para a plantinha germinar, vocês têm que regar e tem que colocar um prazo de validade. Quando vocês vão começar a regar a plantinha de vocês? O que isso quer dizer? Quando vocês vão começar a fazer alguma coisa para vocês se sentirem melhor diante da crise? A Cláudia está comentando aqui uma coisa que me aconteceu quando começou tudo isso, é que eu comecei a ter muita insônia. Por quê? Porque está o tempo todo na preocupação. O que é a palavra preocupação? Preocupação. Você está antecedendo. Entende? Então, evita, na hora que o pensamento da preocupação, do que está fora do seu controle, Cláudia, resolver, procura pensar em algo positivo imediatamente, mas a todo pensamento, a todo minuto. Não é, agora eu não estou precisando. Não, vem um pensamento que te traz, lembrem, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, se você está preocupada, você dá um sentimento ruim para você. E aí você não consegue relaxar, tem a insônia. E vários outros sentimentos e comportamentos nocivos ao seu organismo, tá? A Jaísa falou, bem isso, ocupo minha mente me atualizando profissionalmente, procurando inovar, arriscando a arte da culinária. Olha aí, eu detesto cozinhar. Mas cozinho, né? Mas obrigada, eu não gosto de cozinhar. Então, seria uma habilidade que eu poderia colocar no meu dia a dia. Ah, mas como? Olha na internet. A Jaísa gosta mas ela está inovando, arriscando, sem medo de arriscar. A vida é um risco, né? Deixa eu ver aqui. A Maria Daldiza. Eu nunca me foquei na crise dessa pandemia, porque, na verdade, pensar só em problemas não vai resolver problemas. Minha família e eu apenas tomamos os cuidados devidos. Exatamente, foi o que eu falei desde o início. A gente não vai resolver a pandemia. A gente pode tomar os cuidados devidos, sugeridos, que já estamos resolvendo o nosso ambiente. Se cada um fizer assim também, iremos resolver o todo de forma mais rápida, né? Mas fora isso, não temos o que fazer sobre a crise da pandemia, mas temos muito o que fazer para a gente viver melhor isso tudo. No nosso dia a dia, a gente tem muito o que fazer. Só a gente pode fazer, né? Caroline Ramos, deixa eu ver aqui. Eu tive que desativar as notificações do WhatsApp e Facebook. Era muita notícia, comecei a fazer outras coisas em casa. Exatamente. Exatamente. As informações chegam a todo vapor. E pensem comigo, me corrijam se eu estiver errada. A maioria dessas notícias que a gente recebe pelo WhatsApp, Facebook, elas são mais positivas ou mais negativas? Coloquem aí para mim, por favor. Qual é a maioria das notícias sobre coronavírus, a pandemia, que vocês recebem? Mais positivas ou mais negativas? Ainda não chegou para mim. As que chegam, só desastre. Para mim também. Não vou dizer que todas, mas uma ou outra chega informação positiva, que nos acalenta, que nos deixa assim com mais esperança, com uma força maior. Raras são as notícias que chegam assim, né? Então, a maioria aqui de vocês estão colocando isso também, só negativa, só negativa. Então, gente, a gente viu que é importante o pensamento gerar sentimento, que gera comportamento, para encontrar soluções. Soluções em qualquer problema. Eu me lembro uma vez, eu estava para me formar na faculdade, e eu tive um problema assim há menos de 15 dias da entrega final do TCC. Problema sério que eu tive. E eu corri para um outro professor e expliquei tudo o que estava acontecendo aos prantos. E ele parou para mim e falou assim: Pauline, já entendi. Já ouvi tudo que você falou. Já entendi qual é o problema. Agora, qual é a solução?
Eu não sei, que eu não sei o que era. Ele, sério? Então, você precisa parar de chorar, respirar e pensar em possíveis soluções. O problema já existe. Você não tem tempo. Você precisa resolver. Ou você não se forma agora. Entende? E aí, eu nunca mais esqueci isso. Não adianta a gente ficar rodando, só falando no problema, porque aí ele tá desse tamaninho e a gente fala, ele fica desse tamanho, maior que a gente. Então a gente olha pra ele assim, nossa, eu não vou conseguir resolver esse monstro. A gente resolve, né? Na semana que vem, ainda nessa semana, tá na programação, vou colocar um vídeo lá no meu canal no YouTube que fala, dá 10 passos para ajudar a gente a resolver problemas. Depois eu coloco aqui no grupo para vocês a indicação do link. Então, a gente não pode pensar que o problema não tem solução. A gente tem que buscar solução. E depois a gente tem que buscar prazos de validade, ações no nosso dia a dia, para que a gente tire o foco um pouco desse problema, para que a mente possa voltar a criar, a buscar soluções e não ficar só focada no problema. A gente não consegue olhar para os lados, a gente bloqueia. Então, colocar prazo de validade para trabalhar em cima do problema. Mesma coisa, liga a televisão, é só notícia de coronavírus. Se é só notícia de coronavírus, você precisa ficar 24 horas por dia ou o tempo todo que você estiver em casa acordado vendo isso? Não, faça outras coisas e tire. Vou ver só na hora do Jornal Nacional. Quem tem TV a cabo, vou ver só no horário X da Globo News, ou no CNN, ou Band News, onde quer que seja. Entende? Estipule um horário para você ver notícias sobre coronavírus. Se eu mudar alguma coisa de manhã, de tarde, de noite vai dar atualizado. Então assista à noite algum programa, ou assistam de manhã e uma à noite, ponto. Entendeu? O que mais? Carolina, tem uma notícia boa para quem em países em vacinas com a BCG como o Brasil, o surto é menor, o surto é menos pior. Todas são as notícias boas. A Janaciara diz assim, eu fico a maior parte do tempo curtindo meu filhote de 1 ano. Olha que coisa boa. Né? E nos horários que ele dorme, aproveito para estudar, me capacitar, montar matérias, fazer lives, alimentar a minha mente e de quem eu posso de forma saudável e o espírito também. Exatamente. Usar o dia a dia com coisas positivas que lhe façam bem. Né? Se você tem filho em casa e você trabalha fora, que bom que você está em casa. Veja tudo pelo lado positivo. Todas as situações a gente tem coisas positivas. Então, se você tem filho em casa e, poxa, eu fico tão pouco tempo com meu filho porque eu trabalho fora, olha que boa sorte. Que boa sorte de estar podendo trabalhar em casa que você fica com seu filho. Também. Entende? Muito bom posicionamento aqui da Janaciara. A Maria Dalgisa diz o seguinte, eu apenas tive que me refazer em todos os sentidos, porque mudou totalmente a minha rotina e a rotina da minha família. Tivemos que respirar fundo todos juntos e ver o que inventar, porque uma coisa é inventar, outra coisa é reinventar todos os dias para não haver monotonia. Meu esposo e eu somos músicos e isso nos ajuda muito, inclusive os meus filhos e a vizinhança também. Não me diga, Maria Dalgisa, que você é daquelas que vai para a varanda tocar, cantar. Que maravilha, que maravilha, que legal. É isso aí, é buscar. A gente não vivia reclamando que a gente vive na correria, que a gente não tem tempo para isso, que eu estou estressada por isso. Agora é o momento de fazer o contrário. Posso relaxar um pouco mais, eu posso dividir o meu tempo para eu poder ter momentos para relaxar, para pensar em alguma coisa diferente que eu possa fazer, para ficar com meus filhos, para ficar no trabalho. Eu posso dividir o meu tempo. Isso é muito importante, dividir o tempo, porque aí você consegue, até eu posso usar essa palavra que me ocorreu aqui, uma plenitude diária, porque você conseguiu atingir várias frentes do seu dia a dia, várias frentes do seu ser. Porque eu sou mãe, eu sou filha, eu sou tia, eu sou amiga, né? Eu sou a profissional, eu sou a mentora, eu sou aluna. Eu tenho várias Paulines aqui dentro.
Então, se eu conseguir atender às necessidades dessas várias Paulines, eu vou ter um dia mais tranquilo, mais relaxado, mais pleno, né? Então, vamos para o último tópico, que são os aprendizados. O que a gente aprende em um momento de crise, gente? O que até agora, até hoje, este momento, vocês aprenderam com essa crise do coronavírus? Queria ouvir vocês um pouco. O que vocês, cada um aí, aprendeu até agora? Qual foi o maior aprendizado até esse momento com o coronavírus? Deixa eu ver que horas são aqui. Quanto vocês pensam? E daqui a pouquinho já vai tocar o relógio, mas a gente fica mais um pouquinho. Quais são? Um aprendizado só, tá? Qual foi o seu maior aprendizado até hoje com essa crise do coronavírus? Quem vai ser o primeiro a escrever? Para mim não apareceu ainda nada. Uriel! Um beijo, querido. Que saudade de você. A viver o hoje. Paciência. Quem mais? Quem mais? Uriel, qual foi o seu maior aprendizado com o coronavírus? Com essa crise do coronavírus? Da aula online, né? De veterinária online. Tanto que a gente falou contra. Ainda bem que isso é passageiro, né? Quem mais? Impermanência. Nossa, a Jana Seara veio com tudo. Impermanência. Impermanência. Nunca estamos preparados para as crises. Solidariedade, disse a Miriam. Miriam participa bastante aqui do grupo. Sempre vejo a Miriam. Exatamente. Calma, Ana, querida. Calma. Maria daqui, que a família é um dos nossos maiores tesouros, que sempre podemos aprender com os nossos filhos. Olha, o que eu aprendo com meu filho, ele nem imagina. É verdade. O que podemos aprender com os nossos filhos? A gente acha que a gente é mãe, então a gente sabe mais ou sabe tudo, né? Muitas vezes não. Então, o aprendizado, gente, eu anotei 2. Eu anotei 2 aprendizados aqui para falar para vocês. Planejamento. Quem tem um planejamento, vamos falar aqui do financeiro. Quem tem o costume de ter um planejamento financeiro, Maria Lúcia, gente, já vou falar sobre planejamento. É porque foi minha amiga querida da faculdade, ela escreveu o seguinte: eu estou aprendendo bastante para curtir meus filhos agora enquanto trabalho em casa. Quanto às inúmeras notícias, só presto atenção ao que a minha irmã, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, me passa. Pelo menos eu sei que são verídicas. E noticiário, no momento, só vejo à noite as atualizações do dia. Exatamente. Caroline, um beijo, chegou. Ela adora essa menina. Dione, minha amiga, irmã. Disse que se reinventar. Marilúcia, exatamente isso. Adorei o que você escreveu. Que saudade de você. Precisamos nos ver. Mas voltando aqui agora ao planejamento, gente. Falando sobre o financeiro, né? Que é o que a partir de agora, fazer um planejamento. Um planejamento financeiro. Porque, como colocaram bem aqui, viveu agora, porque quem esperava, quem podia imaginar que estaríamos vivendo isso? Eu não podia. E a outra que tem a ver com o viver o hoje, é não deixar mais nada para amanhã. Minha mãe está isolada, nós moramos no mesmo condomínio e minha mãe está isolada. Então eu que vou ao mercado para ela, levo para ela, eu só fico no corredor. E aí a gente começa a pensar, eu começo a pensar, quando a gente pensa nos aprendizados, o quanto eu sinto falta de dar um abraço. O quanto é ruim falar tchau, mãe, sem um beijo, amanhã eu tô aí, ou dar um beijo, sentir o cheiro. Até reclamar, chega, mãe, do abraço, porque o abraço não tem fim. E falar igual quando a gente fala com um estranho, tchau.
sabe? Rosana chegou, minha querida, pena que tá no finalzinho. Um beijo pra você, amo as suas fotos aí na sua casa com seu esposo, com os bichinhos. Um beijo pra você, viu? Gosto muito de você. Então, voltando aqui aos aprendizados, né, da crise, valorizem quem está com vocês, aproveite o momento. Se você é casado, só mora você, seu esposo, você e sua esposa, e o clima não está muito bom, se tem uma crise aí nesse relacionamento, aproveita para dialogar, a gente conversa, a gente tem as palavras. Acho que aqui, a maioria aqui gosta de bichos, né? Então, a gente não se comunica com esses animais sem a fala. Por que é tão difícil a gente se relacionar, você falar, dialogar com quem também fala igualzinho a você? Mas é mais fácil falar com o bichinho. Talvez porque ele não julgue, talvez porque ele não fale que está criticando, porque talvez ele não responda. Mas exercite isso, o aprendizado de aprender a se relacionar com o outro, com o diferente, aprender a valorizar aquela pessoa que está ao nosso lado, aquela pessoa que a gente tanto gosta e às vezes a gente não consegue dizer o quanto gosta. Valorizar a presença, a presença. Quantas vezes... Ai, não tenho tempo para ir aí. A gente tem que ter tempo, né? A gata da Rosana julga ela. Ah, sim, tem uns que julgam só pelo olhar, né? Rosana, sei bem o que é isso. Tenho 3 meninos aqui que são assim. Mas, enfim, eu queria ouvir mais quais foram até hoje os aprendizados de vocês com a crise do coronavírus. Eu trouxe 2 aqui. E esses 2 são bem assim, meus aprendizados, sabe? De viver, Evani chegou, um beijo, de viver o hoje, não deixar para amanhã. Ah, eu quero terminar esse projeto, amanhã eu faço. Não, é prazo. No trabalho a gente não tem prazo. Eu tenho minhas matérias para entregar no prazo. Eu tenho as palestras que eu tenho que terminar a apresentação naquele prazo. Eu tenho que cumprir o horário da palestra. Tudo são prazos. Por que na nossa vida pessoal a gente não coloca prazos? Né? Por que a gente deixa para depois, quando o compromisso não é com o outro, é com a gente? Então, não deixa para amanhã, gente. A gente não sabe. Verdadeiramente, agora eu compreendi a essência do não sei o dia de amanhã. Porque eu não esperava estar vivendo o que eu li em livros de história na época que eu estava no 2º grau, né? Que a gente lia lá nos livros de histórias, não sei quando teve a peste, matou não sei quantas pessoas, não sei... Hoje a gente vive isso. Os meus netos talvez estudem isso, quando eles nas aulas de história deles. Talvez não, né? Vão estudar. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. E por isso, mais ainda, a gente deve planejar. E aí, pensando no planejamento do financeiro, ok, mas o que mais a gente pode planejar? O que mais a gente pode planejar pensando nos nossos familiares, pensando no nosso relacionamento, pensando na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Aproveite esse tempo para planejar, colocar no papel, seguir um plano de ação, dia após dia, um fator por vez, para não travar, para não paralisar, entendeu? E aí eu finalizo com, mais uma vez, essa pergunta de qual foi o seu aprendizado até agora com o coronavírus, o maior aprendizado, para vocês refletirem. E gostaria de ouvir vocês, ouvir na escrita, porque valeu a pena participar dessa primeira live aqui do Chá das 5 que a gente vai fazer toda semana. Não sei se vocês querem toda semana, querem um dia sim, um dia não. Aí eu quero ouvir vocês um pouco para eu atender às necessidades de vocês que fazem aí esse grupo
ter crescido tanto. Quero ouvir vocês um pouco, aí a gente finaliza, tá bom? Tô aguardando aqui os comentários. Só vou desligar depois que eu tiver um comentário. Quem vai ser o primeiro a dizer por que valeu a pena essa live de hoje? Por que valeu a pena? Quando quer? De novo? Que temas? O que vocês gostariam da gente conversar aqui? O que vocês gostariam? Tem 14 pessoas, não tô vendo ninguém. Escreve, aqui tá. Ai, amei a sua live. Parei tudo aqui pra te ver. Oh, minha querida. Um beijo, Claudinha. Gosto muito de você, viu? Principalmente porque você cuida muito bem do meu pequeno aqui quando fica aí na sua casa. Tá bom? Manda sua sugestão. O que você gostaria de assistir aqui em outra live? Quem mais pode dizer, gente? Pra gente fechar. Mais alguém? Eu quero pelo menos mais uma pessoa. Amei, Pauline, sempre assertiva. Ô, Jana, você é suspeita. Obrigada, viu? Aqui, a Rosana escreveu: pena que peguei no final, adoro suas provocações para nossa reflexão. Ô, minha linda. Mas eu acho que fica gravado. Vou dar um jeito de você ouvir todas, tá? Vou dar um jeito e coloco aqui. A Dione disse: adorei, mensagens positivas é o que estamos precisando nesse momento. Um beijo, Di. Sabe que você é minha inspiração, você mora aqui, ó. Caroline Ramos, achei ótimo para ver que todo mundo passa pelos meus pensamentos e situações e que tem solução. Tem solução, sim. Sobre o assunto do momento do Covid, porque muitas pessoas ainda estão em dúvida sobre o que fazer e como se sentem, exatamente. Mas sempre procurar ter essas informações de modo fracionado e não o dia inteiro. E eu estou aqui à disposição de vocês para trocar ideias, para ouvir, para dar um apoio, enfim, estou à disposição para o propósito do grupo, transformar o nosso dia a dia. Eu tenho muitas coisas a transformar, eu aprendo muito trocando com vocês também, tá? A Marilúcia disse: adorei te ver, querida. Meu Deus, Mari, que saudade de você. Estava trabalhando, parei tudo para ouvir sua live, quero participar da próxima, vou pensar em algum tema. Isso, gente, coloquem nesse post. Eu vou abrir um post, sugestão de temas, e vocês vão colocando ali nos comentários os temas que vocês querem, tá? Então, vamos fazer na próxima quarta-feira, muito longe, ou pode ser uma vez por semana. Vou colocar ali uma enquete e vocês respondem, para eu me organizar aqui e vocês também, para a gente estar junto de novo muito em breve. Fazer isso aqui uma rotina, tá bom? Um beijo, quero deixar um recado. Que vocês participem também, se for possível, de interesse. Lá no YouTube, procura por Pauline Machado Oficial. Lá tem vídeos que também ajudam vocês na vida profissional, pessoal, tá? Dicas de leituras, tem os bastidores de gravação, quando eu erro, quando eu tô gravando. E eu queria muito que vocês também pudessem participar lá, tá bom? Ana, um beijo, que saudade de você. Dá um beijo na Cris. Cris, não sei se tá aí ainda, Cris Damas. Saudade das minhas amigas lá do Rio. Um beijo, amei estar com vocês. Gente, vou finalizando por aqui e espero os temas de vocês pra gente voltar a se encontrar aqui ao vivo, tá? Um beijo, boa semana, final de semana, né? Bom final de quarta-feira, boa sorte sempre, sempre com pensamento positivo. Lembrando que pensamento gera sentimento e gera comportamento, tá? Um beijo, Claudinha. Quando tudo se passar, vamos aí tomar aquele cafezinho. Opa, tô esperando. Beijo, gente. Tchau.